Oi, 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 povo de Deus aqui do meu canal, como que vocês estão? Saudade de vir aqui falar com vocês. Semana passada foi uma semana muito corrida, não deu para eu poder gravar o vídeo, para eu poder colocar aqui para vocês, mas hoje eu estou aqui aparecendo novamente para poder continuar contando a história da cirurgia, tá? De quando o médico sumiu. Então, para você que está vendo esse vídeo, que chegou agora, meu nome é Solimara, eu tenho 30 anos e eu conto aqui neste canal vários testemunhos de milagres, daquilo que Deus já fez na minha vida, tá bom? Esse canal é um canal feito especificamente para isso, para trazer a palavra de Deus para a sua vida, louvores, tá bom? E os meus testemunhos, porque dentro desses 30 anos, para honra e glória do Senhor, eu coleciono testemunhos. E o primeiro testemunho que eu tô contando aqui no meu canal é o testemunho sobre a síndrome de Cushing ou doença de Cushing, que foi uma doença que eu tive desde o ano de 2018, quando eu descobri um tumor cerebral. E aí eu tô contando aqui nesses vídeos o desandar da carruagem, tá bom? E no último vídeo, na verdade penúltimo, porque no último eu dei uma pausa aí no testemunho para poder falar sobre os transtornos alimentares, né? Compulsão alimentar, que foi um dos problemas que eu tive decorrente da doença de Cushing. Então hoje eu vou continuar o penúltimo vídeo, que foi quando o cirurgião que estava me acompanhando desapareceu. E aí, gente, como eu até disse, né, no último vídeo lá, que eu falei sobre isso, pra mim foi um dos piores momentos dentro de todo o meu processo, desde a descoberta do tumor até a minha segunda cirurgia e até hoje, né, no meu tratamento pós-cirúrgico. Por quê? Porque eu tinha plena certeza que depois daquela primeira cirurgia, que ele tinha marcado a cirurgia no dia 17 de agosto, eu estaria livre da doença, eu estaria liberta daquilo que me aprisionava, porque eu estava totalmente aprisionada pelo Cushing, pelos problemas que a síndrome de Cushing estavam me trazendo. E então, quando ele me mandou a mensagem falando que não era para eu poder descer para o hospital, porque não tinha vaga, né, para eu poder internar, para poder fazer a cirurgia, meu mundo desabou. Foi muito complicado, mas eu tenho um Deus que me sustenta. E é nesse Deus que eu creio e que eu quero falar um pouquinho hoje. O que aconteceu, o que Deus fez na minha vida através deste momento de aflição que eu estava vivendo. Naquele momento, nós estávamos passando na minha igreja por uma campanha de 21 dias de oração. 21 dias ininterruptos, né? Todos os dias a gente ia lá. E eu não fui todos os dias, porque a gente trabalha por conta e alguns dias a gente não conseguiu chegar a tempo do culto à noite. Mas os dias que nós fomos, eu e meu esposo, foram extremamente fundamentais para o milagre acontecer na nossa vida, na minha vida naquele momento. Meu esposo estava junto comigo, né, o pastor Jonathan, vendo toda aquela aflição que eu estava vivendo, todo aquele momento de aflição. E ele também, juntamente comigo, estava orando para que Deus desse uma solução naquilo tudo, porque a gente já vinha assim de vários meses ali de sofrimento, tentando solucionar aquele problema. A gente não tinha certeza do que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Eu tinha vários episódios de dores de cabeça muito forte. E a gente não sabia, né, assim, a proporção que aquele tumor, que a princípio era de 3 centímetros, mais ou menos assim, ele estava ali crescendo dentro da minha cabeça. A gente não sabia o que estava acontecendo, então batia um certo desespero. Então a gente estava fazendo essa campanha e um dia o meu esposo ele foi orar especificamente para esse problema. E aí o pastor foi usado por Deus para trazer algo do Senhor para as nossas vidas e falou diretamente com o meu esposo. E ele disse que ele estava entrando com providência naquela situação,
que ele podia descansar, porque agora ele estaria agindo, né? Que meu esposo poderia descansar, porque agora ele estaria agindo no problema, na situação e para resolver, para trazer solução. E então, no dia seguinte, gente, a gente veio para casa, né? Saiu do culto, veio para casa. E no dia seguinte, a minha irmã, uma irmã minha que é apenas irmã por parte de pai, a gente não tem tanto contato, né? Nós conversamos, mas nós não crescemos juntas, nós não temos aquele contato ali de uma ligar para outra, tudo. Inclusive tinha muito tempo que a gente não se falava. Essa minha irmã, ela me mandou uma mensagem, um áudio pelo WhatsApp. E ela falou assim: Solimara, eu tenho uma amiga que trabalha com um doutor que é cirurgião cardíaco lá na Santa Casa, que é o hospital onde eu fiz a cirurgia. E se você quiser, ela pode procurar o neurocirurgião lá e ver se ele consegue alguma coisa para você. É um outro neurocirurgião sem ser o que você estava aí tratando, né? E aí, se você aceitar trocar de médico, talvez a gente consiga alguma coisa. E eu falei assim, amém, né? Que opção que eu tenho, ficar esperando esse médico que sumiu e que não me manda mais mensagem. E aí foi assim, gente, essa prima, na verdade, da minha irmã, falou com esse cirurgião lá da Santa Casa, que é um neurocirurgião super humano, Dr. Jean-Claude. Ele foi quem me deu a devida atenção naquele momento. Ela falou com ele, pegou o telefone dele para mim, eu liguei pro Dr. Jean. E aí o Dr. Jean me atendeu no consultório particular dele. Foi aquele mesmo processo, gente. Eu fui numa consulta particular, porém, Deus entrou na situação como ele disse que ia entrar, que eu consultei numa terça-feira e na quinta-feira eu estava internada. Eu fui na consulta terça-feira, o doutor Jean falou comigo: amanhã você vai lá no CTI da Santa Casa me procurar para eu poder te dar a guia de internação para você deixar no SUS, para o SUS poder te chamar. Só que quando foi na quinta-feira, o próprio doutor Jean me ligou e ele me chamou, falou: olha, você pode internar hoje? Tem uma vaga. Eu não te garanto o dia da sua cirurgia, mas tem uma vaga para internação e eu vou te trazer aqui para dentro. E foi assim que ele fez e aí eu fui internada. A ideia dele, gente, no momento, era fazer a cirurgia logo na sexta-feira, porque lá no hospital, na Santa Casa, as cirurgias de cabeça, né, elas são feitas na quarta e na sexta. Naquela época, né, elas eram feitas na quarta e na sexta. Isso foi em 2019, tá, gente? Foi no mês de setembro de 2019. E ele ia me internar na quinta, me internou porque ele tinha a ideia de fazer cirurgia na sexta. Só que aí a equipe de endocrinologia veio me ver para poder a gente tentar chegar num diagnóstico do que de fato eu tinha, porque eu falei até lá no outro vídeo que eu ainda não tinha diagnóstico de Cushing, porque o diagnóstico da doença de Cushing é um diagnóstico muito difícil de ser dado. E então eu não tinha esse diagnóstico. Então a equipe de endocrinologia resolveu fazer vários exames. Eu fui fazendo exame em seguida para poder conseguir o diagnóstico de Cushing. E então eles não deixaram eu fazer cirurgia. Eles falaram: não, vamos esperar, vamos tentar esperar chegar o resultado desses exames para a gente poder ver, até mesmo para ver como que vai ser a intervenção cirúrgica. Porque se for de fato o Cushing, a gente tem que retirar esse tumor todo, né? Porque só retirando o tumor todo que o Cushing ele é cessado, né? A gente fala sobre a remissão da doença. E então a gente fez os exames e os exames deram negativos. A gente não conseguiu chegar num diagnóstico de Cushing. Só que dias antes, quando eu ainda estava em casa, eu tive um sonho. E nesse sonho, um profeta, né, um pastor amigo nosso,
nesse sonho, ele apareceu para mim no sonho. E ele falava assim comigo, é dia 25, tá? É dia 25 que vai ser a sua cirurgia. É dia 25. Mas não falou assim mês, não falou nada. E aí eu fiquei, né, gente? Será que isso é coisa da minha cabeça? Eu sempre acho que é coisa da minha cabeça, tá, gente? Quando eu tenho esses sonhos assim, eu sempre acho que é da minha cabeça. E eu fiquei ali esperando algo acontecer. E aí o doutor me internou. E aí ele estava programando de fazer a cirurgia na sexta-feira. Porém, sexta-feira não era dia 25. E aí aconteceu tudo isso, né? A equipe de endocrinologistas, ela veio para poder fazer esses exames e os exames não deram em nada. Então, vamos lá, vamos para a cirurgia. E aí, vocês lembram que eu falei com vocês que a cirurgia lá é feita sempre na quarta e na sexta. Porém, na outra semana, né, quando os exames chegaram, a sexta-feira era dia 26. E os exames ficaram prontos exatamente na quarta-feira, no dia 24. E então, não tinha como a cirurgia ser feita na quarta, porque os exames ficaram prontos e não tinha leito, não teve a preparação para a cirurgia, não estava de jejum nem nada. E na sexta-feira, dia 26, o doutor Jean tinha um congresso na Bahia para poder participar e ele ia viajar. Ou seja, a minha cirurgia só ia ficar para outra semana por causa dos dias específicos de cirurgia. Mas, por Jesuscidência, porque crente não acredita em coincidência, o doutor Jean resolveu antecipar. Ele falou, se eu conseguir anestesista, se eu conseguir enfermeiro, se eu conseguir todo mundo para poder fazer essa cirurgia na quinta-feira, antes do dia, né, certo que é a cirurgia de cabeça aqui no hospital, a gente vai fazer essa cirurgia na quinta, que era dia 25 de setembro. E aí, quando ele falou isso, eu lembrei do sonho e aquilo assim, eu já tinha certeza que a minha cirurgia ia ser feita naquele dia. Porque Deus havia me mostrado que a cirurgia seria naquele dia. E aí, eu não tinha ainda a resposta se ia ou não ser feita naquele dia. Porque ele ficou de conseguir a equipe médica, ele precisava de anestesista, ele precisava do centro cirúrgico liberado, ele precisava de vaga no CTI, ele precisava de tudo isso. Só que eu não tive essa resposta e aí eu dormi do dia 24 para o dia 25, sem a resposta se a minha cirurgia iria ser feita naquele dia. E aí, gente, chega, né? Porque eu já falei demais, ela já deu 3 minutos de vídeo. E a minha proposta aqui não é fazer vídeos muito longos, tá bom? Então, no próximo vídeo, na semana que vem, eu venho contar pra vocês o que aconteceu, se a cirurgia aconteceu dia 25, se não aconteceu, como que aconteceu, como que foi a cirurgia, como que aconteceu tudo, tá, gente? E com mais alguns detalhes de como Deus trabalhou, porque, meu Deus, é um Deus de detalhes. Então, esses pequenos detalhes são fundamentais para que o testemunho fique completo, tá bom? Então, semana que vem eu venho contar o que aconteceu. Se você conhece alguém que está passando por esse problema, por algum problema parecido, eu te convido a enviar esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Curte esse vídeo, ativa o sininho para você ver os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que através desses vídeos Deus vai edificar a sua vida e ajudar a vida de outras pessoas. Então me ajude a fazer com que esses vídeos sejam divulgados, sejam conhecidos, porque o problema que eu tive, a síndrome de Cushing, ela é mais comum do que a gente imagina. Ela é tida como uma doença rara, mas ao decorrer aí desse processo meu, eu descobri que ela não é tão rara assim. Então me ajude a divulgar, tá bom? Então curte esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Se você ainda não está inscrito, para você poder ir acompanhando, porque não é só esse
testemunho que vai ter aqui, tem muitos outros que vão ir surgindo aí nos vídeos que eu vou postando. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado através desses vídeos e desses testemunhos, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.